Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. Irmãos, esse é o vídeo que daremos início ao estudo de Apocalipse, ok? Esses vídeos aqui de estudos eu quero fazer um convite para vocês do fundo do meu coração, de que vocês assistam esse vídeo com muita atenção, do começo ao fim. Por que eu peço que vocês assistam esse vídeo do começo ao fim? Porque, irmãos, diferentemente do conteúdo dos canais seculares, dos canais mais do mundo, os assuntos são muito rasos, né? Muito breves. Então, são possíveis de ser tratados e passados em vídeos curtos, né? O mundo aí pode transmitir suas mensagens em segundos. Porém, nós não estamos apenas atrás de informação. Como o povo de Deus, nós temos um livro aí que nos traz um conhecimento que é preservado há milênios. Então, um vídeo aí de 20 minutos aí não é nada, ok? Perto desse conhecimento todo. Okay? Nós vamos estudar aqui tudo muito por cima, ok? Então por isso que eu encorajo vocês a pesquisarem, tá? Vou passar tudo de uma forma muito facilitada aqui, simples, para que vocês possam ter acesso à pesquisa, que vocês possam pesquisar cada coisa que for dita aqui, vocês podem encontrar no Google, ok? Então convido vocês a ficarem comigo até o final desse vídeo. Se vocês entenderem, se for edificante, se inscreve no canal, compartilha para que mais pessoas que amam a palavra de Deus possam estudar juntamente conosco, ok? E possam aprender juntamente conosco, ok? Irmãos, como qualquer tema que formos abordar, que nós temos de abordar da Bíblia, qualquer tema, ele necessita de um método de interpretação ou alguns métodos de interpretação. Aqui, para que nós adentremos em Apocalipse, eu vou trazer os 4 principais métodos de interpretação deste livro e da escatologia. A escatologia que estuda o futuro, as profecias ligadas ao futuro, os eventos escatológicos, ok? Futuros. Então, são quatro métodos de interpretação os principais. E eles são o preterista, método de interpretação preterista, método de interpretação historicista, método de interpretação futurista, que é o nosso, que eu quero transmitir aqui como o mais coerente, o que melhor interpreta a Bíblia, o que melhor responde às incógnitas bíblicas, o que trabalha em completo acordo com aquele conceito de que todos nós conhecemos, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o princípio primordial, ninguém precisa interpretar a Bíblia, ela interpreta a si mesma. E o método futurista de interpretação, ele caminha lado a lado com isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E o quarto método de interpretação é o idealista, ok? Ou simbólico, ou alegórico. O método historicista, irmãos, ele é dividido em 2 vertentes. Os preteristas moderados e os preteristas radicais. Os preteristas moderados, eles entendem que de Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 19, todas as coisas se cumpriram. Mas do 19 em diante, que aí trata do milênio de Cristo, né, do reino milenar, do trono branco, ou seja, o juízo final, e o estado eterno, e tudo isso a segunda vinda de Cristo, ainda são eventos que vão acontecer futuramente.
E os preteristas radicais são os que entendem todo o livro de Apocalipse como já cumprido no primeiro século, ok? Inclusive atribuindo a segunda vinda de Jesus Cristo ao primeiro século, o que na visão da maioria dos cristãos é uma heresia, inclusive na minha. O método de interpretação historicista, ele entende que os eventos se cumprem ao longo da história da igreja, desde mais precisamente do segundo século ali, dos pais da igreja, até o século XIX, ok? Este é o método historicista, que entende que Apocalipse vem se cumprindo ao longo da história, o que nós já estamos em uma parte do Apocalipse completamente avançada, apenas antes da vinda de Cristo, do milênio de Cristo, do juízo final e do estado eterno. Este método de interpretação, ele também acaba alegorizando muitas coisas, entendendo que muitas coisas que são literais, eles tratam como simbólicas. Depois, nós temos a visão futurista, que é a nossa. Como eu vou aprofundar nessa visão, eu não vou explicá-la agora, eu vou dar lugar à próxima, que é a visão idealista. Que esta visão, a peculiaridade dessa visão é que ela alegoriza todo o livro de Apocalipse. Entende que todo o Apocalipse é um simbolismo da luta da igreja contra o paganismo, mais precisamente do primeiro século, contra o paganismo romano. Eles entendem que a besta, né? A besta era Nero, a marca da besta era o nome de Nero, né? Só que muitas coisas não são respondidas, né? De acordo com este método que visa alegorizar todas as coisas. Nisso que nós discorremos até agora, podemos já destacar duas coisas. Que o livro do Apocalipse ele é passível de uma interpretação tanto literal quanto simbólica. O literalismo no texto bíblico é o que entende que a realidade que está sendo passada no texto ali é completamente da mesma forma que o texto está passando. Ou seja, que a mensagem que ele está passando ocorre da mesma forma que está escrita. Já o simbolismo, ele entende que o texto está comunicando uma verdade, mas porém de uma forma simbólica. Como, por exemplo, quando Jesus diz assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, aquele que passar por mim, encontrará pastagem. Obviamente, essa é uma leitura simbólica, porque um homem não pode ser uma porta, ok? Porém, ele está transmitindo uma verdade, ele está dizendo que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é a solução, ele está dizendo que ele é a salvação. Ele está transmitindo uma verdade em uma linguagem simbólica. O primeiro ponto positivo da escola que nós estamos esposando aqui, a futurista, o primeiro ponto positivo é que ela trabalha de forma intercambiável entre essas duas visões, alegórica e literal. E como que nós, em um estudo do Apocalipse, o que nós vamos entender, como é que nós podemos entender com a ajuda da ferramenta da teologia, o que é simbólico e o que é literal. Essa visão futurista, ela trabalha entendendo de que a Bíblia ela deve ser lida de uma forma natural. Uma leitura natural da Bíblia, ao ponto que o literalismo se faz impossível, então o simbolismo entra em cena. Como, por exemplo, quando a Bíblia trata das duas bestas, tá? Obviamente, a Bíblia ali ela está trazendo uma descrição de dois homens, ou seja, o falso profeta e o anticristo, ok? Que estão acima de governos. Por exemplo, trata Satanás como o dragão. Obviamente, Satanás não é um dragão,
mas é uma forma simbólica. Quando o dragão persegue a mulher, né, que ali nós entendemos como Israel, obviamente não é um dragão correndo atrás de uma mulher, mas é um simbolismo da perseguição de Satanás contra Israel. Então esta é a regra. Em uma leitura natural da Bíblia, o que se faz impossível de ser literal é porque é simbólico. A visão futurista, ela entende que grande parte do Apocalipse está ligada ao futuro. O método historicista, ele perdurou aí do tempo da história da igreja até o século XIX, porque no século XIX surge o futurismo, tá? O método de interpretação futurista. E o método de interpretação futurista, quando surgiu, mais futuramente ele cresceu no conceito, ele ficou muito famoso. Por quê? Porque a peculiaridade do método futurista é entender a necessidade da presença de um personagem específico no livro de Apocalipse, nos eventos de Apocalipse, que é a figura de Israel, a nação de Israel. E quando o método futurista passou a existir, passou a ser estudado, passou a ser adotado, o detalhe é que a nação de Israel não existia ainda. Por quê? A nação de Israel foi dispersa da sua terra, perdeu a sua terra, deixou de ser nação no ano 70, ok? No ano 70 depois de Cristo, do primeiro século, quando o templo foi destruído e eles foram dispersos pelo mundo. O método futurista entendia a necessidade de Israel na descrição de Apocalipse. O que, depois de um certo tempo, em 1948, Israel volta a ser nação. Você pode pesquisar isso no Google, pesquisem no Google, a restituição da nação de Israel em 1948, ok? Em que as nações, em que a ONU reconheceu ali, colocou o reconhecimento de Israel como nação, dando cumprimento à palavra de Isaías, que quem poderia imaginar que uma nação inteira poderia ser unida em um só dia? Pois bem, isso se cumpriu em 1948. Foi aonde a visão futurista explodiu, e ela é majoritariamente predominante desde esse tempo até os nossos tempos de hoje, tá? Em suma, os cristãos evangélicos são futuristas, são dispensacionalistas futuristas, ok? Então, como que o método futurista lê Apocalipse? Apocalipse 1, 2 e 3, o método futurista acredita que se cumpriu no primeiro século. O capítulo 4 e o capítulo 5 são visões. Então não há um tempo determinado para as ocorrências dessas visões. Não há tempo determinado. E de Apocalipse 6 em diante é algo para o futuro. Onde nós podemos compreender isso? Onde que a visão futurista se baseia para sustentar essa afirmação? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Ok? Pois bem, as coisas que tem visto, 1, 2 e 3, tá? As coisas que se cumpriram naquele século. As coisas que são suas visões que João está tendo e que ele está comunicando às igrejas. E as que depois dessas hão de acontecer, a partir do capítulo 6. E como nós podemos compreender que o método futurista está correto em ver a necessidade de Israel estar presente no livro de Apocalipse?
porque existem algumas peculiaridades. Nós estudaremos em outro vídeo sobre esses simbolismos, mas eu vou dar uma breve explicação agora. O método futurista vê a necessidade da presença de Israel, da nação de Israel ali em Apocalipse. Por quê? Porque até o capítulo 6 é possível encontrar a igreja ali presente. João falando com as igrejas. A partir do capítulo 6, então Israel entra em cena. Entra em cena a mulher. Em toda a Bíblia, irmãos, intertestamentariamente, nós encontramos Israel sendo representado pela figura da mulher. O que o capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse que diz: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer, faz com que caia por terra o preterismo, o historicismo e o idealismo. Essas escolas, a peculiaridade dessas escolas é de que praticamente todo o Apocalipse já se cumpriu. Principalmente a historicista, que entende que tudo se cumpriu lá atrás. Não, o próprio Apocalipse fala as coisas que tem visto, as coisas que são e as que hão de acontecer. Ok? Então basta nós lermos Apocalipse em uma leitura natural, entendermos aquilo que o texto quer nos passar. E quando o literal se faz impossível, então é porque o texto é simbólico. Ok? Então, irmãos, na Bíblia inteira você vai encontrar Israel sendo simbolizado por uma mulher. Isso entra em cena em Apocalipse. Algumas dessas escolas, a idealista, a historicista também, entende que a mulher, veja, parte dos historicistas, não todos, entende que a mulher ali descrita em Apocalipse é a igreja. Só que na descrição da mulher diz que a mulher dá à luz a um filho varão e que o dragão tenta matar a criança e essa criança é levada aos céus. Eles entendem que é a igreja, ok? E que o menino varão é Jesus e é arrebatado para o céu, é levado para o céu. Pois bem, está certo em partes. Realmente o menino varão que nasce, que o dragão tenta devorar e é levado para o céu, é Jesus Cristo. Mas não foi a igreja quem deu a luz a Jesus Cristo. Jesus é quem gerou a igreja e não a igreja quem gerou a Jesus. Então essa visão, ela constitui uma contradição desses métodos de interpretação, ok? Já na visão futurista, ela respeita o texto, tá? Ela respeita o que o texto está transmitindo e ela respeita o simbolismo bíblico, porque a Bíblia sempre trouxe a figura de Israel simbolizado pela mulher, né? Como mulher simbolizando Israel. Por que vai ser diferente no Apocalipse? E nós sabemos que foi Israel quem deu a luz a Jesus. Jesus era judeu. Jesus veio da nação de Israel. Ok? A própria Bíblia diz que a salvação veio dos judeus. Então a mulher ali que dá a luz a um filho varão é Israel, que passa a fazer parte do contexto apocalíptico. Ok? Do capítulo 6 em diante. O que do capítulo 6 em diante não se vê mais a igreja na história. O que a igreja vai aparecer depois do capítulo 19, da vinda de Jesus Cristo. Aí João começa a falar novamente da igreja. Ok? E João vê também uma multidão de muitos povos, raças e línguas no céu quando ele é arrebatado em visão. O que corrobora completamente com a doutrina do arrebatamento, em que a igreja vai ser arrebatada e esse tempo de tribulação na terra, que será voltado contra os judeus, contra Israel, que será a 70ª semana de Daniel, semana profética, que nós vamos tratar em outro vídeo, se cumprirá na terra
e a igreja no céu, ok? Depois a igreja voltará com Cristo, né? Porque a própria palavra diz que o Senhor voltará com seus santos. Como os santos vão descer? Como é que Jesus vai descer com seus santos se primeiramente os santos não subiram? Ok? Então, a igreja arrebatada passa o tempo as bodas do Cordeiro, né? O que nós conhecemos como bodas do Cordeiro, no céu, que é feito o casamento de Jesus Cristo com sua noiva, que a igreja é simbolizada por uma noiva, a noiva de Cristo, e depois a igreja retorna com Cristo. E a igreja passa a ser vista novamente em Apocalipse a partir do versículo 19. Do 6 ao 19 a igreja não aparece, porém Israel aparece. Do 1 ao 6 a igreja aparece, do 19 ao 22 a igreja aparece. Então não percam os próximos vídeos que nós aprofundaremos cada vez mais esses assuntos. Aqui estão expostos para vocês os métodos de interpretação. Por que nós temos o método de interpretação futurista? Ok? O método de interpretação futurista não teve força logo que ele surgiu, ok? A partir do século XIX, por causa que ele tinha uma peculiaridade, ver Israel, a nação de Israel presente em Apocalipse. Porém, Israel não existia. Há mais ou menos 1.700 anos que Israel não existia. Então era uma loucura inserir Israel em Apocalipse. Já, irmãos, em 1948, a visão futurista, ela ganhou proporções. Ela é majoritariamente a líder entre os cristãos evangélicos, justamente pela restituição da nação de Israel em 1948. Então fiquem com Deus, não percam, irmãos, por nada os próximos vídeos. Estejam atentos, estudem junto conosco, que esses vídeos serão muito edificantes. Que quando nós começarmos a entrar nas profecias, nós começaremos a entender os nossos dias de hoje. Paz e graça para você.